Mateus 15, do 22 ao 28, começando no 22, diz assim: E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. E vamos orar. Senhor nosso Deus e bondoso Pai, nós somos gratos ao Senhor pela palavra do Senhor, que ela é perfeita, é pura e preservada, e pela pregação da mesma também nós somos gratos ao Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe o pastor Roberto, para que ele nos traga mais uma vez a mensagem com eficácia, e que todos nós possamos estar atentos e possamos também ser eficientes, praticando os ensinamentos que o Senhor vai nos trazer nessa noite, aqui na Igreja Batista Metropolitana. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Eu quero hoje falar sobre o tema a mãe cananeia. A mãe cananeia. Hoje celebra-se o Dia das Mães e eu achei oportuno trazer uma mensagem que trate do assunto de mães. Eu quero só ressaltar que os princípios que nós vamos observar esta noite não se aplicam apenas para mães. Se você não é mãe, se você não é pai, se você é adulto, jovem, criança, não interessa. Os princípios não são exclusivos para mães, mas para qualquer um. Mas estamos vendo aqui a respeito dessa mulher cananeia, que a gente lê no versículo 22. Nós sabemos que ela era mãe, porque no finalzinho do versículo 22, ela fala minha filha. Então, se ela tinha uma filha, entende-se que ela era uma mãe. Então essa mãe cananeia é o que nós estamos falando esta noite. E eu quero trazer a sua atenção de que ela era cananeia. A Bíblia aqui, o Espírito Santo levou Mateus a registrar o fato que ela era cananeia. Ela poderia não ter mencionado nada, podia ter dito, e eis que uma mulher que saíra daquelas cercanias, não. Foi especificamente nos informado que ela era cananeia. O que isso significa? Bom, cananeia indica que ela era de Canaã. Canaã era uma boa parte daquela área. Na época antes de o povo possuir a terra prometida, a terra de Canaã, pertencia a vários povos. E ela provavelmente era descendente, então, desses povos que não compunham o povo judeu. Ela não era judia. No entanto, na época em que isso ocorreu, o termo cananeia, ou cananeu, não significava necessariamente a descendência daquela pessoa, mas indicava que era uma pessoa que, apesar de morar em Israel, não era israelita. Apesar de morar naquela região, ela não tinha nenhum vínculo com o povo de Israel, não tinha nenhum vínculo com o povo judeu, mas eles moravam e coabitavam perfeitamente naquela região toda, algo que hoje não acontece. Quando você ouve alguém falando que há séculos e desde milênios os judeus e os palestinos têm problema, é conversa fiada. Essa animosidade entre os judeus e os palestinos é algo político, algo geopolítico que foi gerado e criado para fins políticos, mais nada. Estamos vendo aqui, você lê a Bíblia, você vê que o povo cananeu habitava junto com o povo judeu naquela região, e você vê que não tem nenhum problema algum, tá? Mas voltando então para o nosso texto de hoje, nós vemos aqui que ela era uma habitante da terra, mas ela não era judaica, ela não era uma judia, ela não era israelita de modo algum. E ela tinha uma filha, ela era uma mãe, tinha uma filha que estava em profundos apuros. Ela diz assim: a minha filha está miseravelmente endemoniada. Ela está miseravelmente ou horrivelmente, terrivelmente
endemoniado. E isso a gente percebe que perturbava ela e oprimia ela. A mãe, não só a filha, mas a mãe, estava perturbada e oprimida ao extremo. O que fazer? A quem recorrer? Como resolver? Como proceder numa situação dessas? Por sua filha, esta mãe cananeia, que nós não sabemos o nome dela, mas por sua filha, esta mãe, ela fez uma série de coisas. E essa série de coisas que ela fez nos dá uma receita. E nós vamos ver hoje aqui a receita que a mãe cananeia seguiu. E nós devemos então buscar esses princípios e devemos aplicar esses princípios, como eu disse, não só se você é mãe, mas todos nós, porque a história acaba aqui no versículo 28, e desde aquela hora a sua filha ficou sã. Então veja bem, a receita que ela utilizou funcionou. O resultado que ela queria aconteceu. Então vamos ver algumas coisas a respeito desta mãe que nós podemos aprender e buscar emular em nossas vidas. Olhe comigo no versículo 22 esta noite. A primeira coisa que nós vamos ver esta noite é que esta mãe se perturbou. Essa mãe se perturbou. E eis que uma mulher cananeia que saiu daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Por que você acha que essa mulher cananeia, esta mãe, estava indo a Cristo pedindo misericórdia? Ela estava pedindo misericórdia porque ela estava perturbada. Ela estava sendo incomodada com aquela situação toda, com a situação da sua filha estando endemoniada. E a primeira coisa aqui é, para resolver, a primeira coisa na receita é nós temos aqui um senso de incômodo pela situação. Essa mãe tinha um senso de incômodo pela situação da sua filha. Se você se encontra com algum problema, seja seu, seja do seu filho, uma coisa muito importante é você sentir esse senso de incômodo e perturbação, porque quando você está incomodado, você vai fazer alguma coisa a respeito. Muitas mães hoje em dia, elas deveriam sim estar perturbadas e incomodadas com a situação dos seus filhos. Muitas mães, e por que não dizer pais, mas hoje é o dia das mães, muitas mães deveriam estar incomodadas, mas não estão. Muitas mães têm suas filhas, os seus filhos, com o mundo desmoronando e se despedaçando. Em alguns casos, eles chegam até a estar literalmente aplaudindo, achando bom, achando graça. Aquilo não os incomoda. Nós só vamos agir e buscar auxílio de Deus, nós só vamos aos pés de Cristo e clamar misericórdia quando aquilo nos incomoda. E quando você achar que alguém que está sob a influência do inimigo, enquanto aquilo não lhe incomoda, mãe, pai, crente, você não vai aos pés de Cristo. Essa mãe estava incomodada. Muitos pais acham coisas que são erradas como normais. É normal, pastor. Isso é normal. Hoje em dia isso é normal. A minha Bíblia fala que a palavra de Deus não muda e Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. O que era errado 200 anos atrás é errado hoje. O que era errado 3.000 anos atrás é errado hoje. O que é errado hoje é errado daqui a 200 anos. Errado é errado. Muitos aceitam as opiniões e as noções deste mundo sem nenhum incômodo, sem nenhuma perturbação. Isso não é bom. Permitem e toleram erro e engano. Não denunciam as obras das trevas e dos demônios. Pastor, está pegando pesado. Obras dos demônios. Aqui nós temos: a minha filha está miseravelmente endemoniada. Quem você acha que leva alguém a ficar endemoniado? Demônios. Doutrinas, ensinos, noções, filosofias, influências demoníacas que levam ao pecado. E se nós não ficarmos incomodados, nós não vamos a Cristo. E como essa mãe cananeia, cair aos pés dele, suplicar, pedir misericórdia. Aqui esta mãe, ela reconhecia seu inimigo. Esta mãe cananeia reconhecia as artimanhas do inimigo, e ela estava perturbada pela sua filha e os problemas da sua filha. Ela não estava preocupada ou perturbada
com os problemas dela. Note bem isso. Ela não estava perturbada e dizendo: Deus, eu só tenho 10 pares de sapato, eu preciso de mais um par de sapato. Deus, a minha bolsa está muito velha, eu preciso de uma bolsa nova. Ela não veio reclamar: Deus, as minhas contas estão atrasadas. Nada de errado. Está precisando de sapato? Vá a Deus. Não há nada pequeno demais ou grande demais, não há nada demais que nós não possamos levar a Deus. Mas esta mãe, eu estou dizendo, não estava incomodada, perturbada por nada que estava afetando ela. O que estava afetando ela era a condição da filha dela, que estava sob influência demoníaca. E muitas vezes nós e os nossos estamos sob influências demoníacas e nós não percebemos ou não queremos perceber, e aquilo não nos incomoda, e por isso não vamos a Cristo. E se Cristo não resolver esse tipo de problema, ninguém resolve. Ninguém resolve. Não vai ser a escola, não vai ser o conselho tutelar, não vai ser Cristo. Não adianta levar um psicólogo, fazer psicanálise, a psiquiatra, fazer tratamento de choque, tomar comprimido, tomar remédio. Cristo. Se o problema é espiritual, se o problema é endemoniado, só Cristo. E essa mulher, essa mãe cananeia, foi a Cristo. Vamos nos perturbar. Vamos nos incomodar com a ação do inimigo. Mães especialmente. Mães, vocês têm um papel muito nobre e importante na vida da família. O mundo e a sociedade querem desprezar isso. O mundo e a sociedade querem colocar a sua posição que Deus deu para você, relegar para algo secundário, não importante. Mas entenda, a mãe vai ter muito mais influência sobre a criação dos filhos do que o pai. Nunca relegue a sua responsabilidade, mães. Olha comigo no versículo 23. Esta mãe não só ela se perturbou, mas esta mãe, ela foi insistente. Versículo 23. Mas ele não respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem seguindo, que vem gritando atrás de nós. Aqui essa mulher, ela saiu daquelas cercanias e chegou a Cristo, vinha seguindo eles, chegando mais perto dele, gritando: tem misericórdia de mim, a minha filha está endemoniada. E note aqui, porque isso é interessante, a princípio, no princípio, Jesus Cristo ignorou ela. Nós vamos ver o porquê disso. Não é por acaso, não é sem sentido, não é porque ele estava sendo mal educado ou desinteressado, vamos ver. Mas aqui no princípio, ele ignorou, ele falou assim para os discípulos, diz assim no versículo 23, mas ele não lhe respondeu a palavra. Jesus não falou nada, não respondeu nada. Ela veio chamando, clamando, ele ficou quieto. Os discípulos, no versículo 23, e os discípulos chegaram ao pé dele e rogaram-lhe, dizendo: despede-a. Jesus, manda ela embora. Essa louca aí que está gritando, despede ela, despacha ela, chispa nela. Então Jesus a ignorou, os discípulos não acolheram, mas essa mãe estava incomodada. Essa mãe estava tão incomodada, ela estava desesperada. Sabe que a gente precisa talvez um pouquinho de desespero na vida da gente? Porque muitas vezes nós não vamos para Cristo na primeira instância. Muitas vezes precisamos chegar no fundo do poço. Precisamos chegar nas últimas instâncias para a gente ir correndo a Cristo e buscar a Cristo. E ela estava aqui desesperada e ela estava insistente. Mães, nesse dia das mães, lembre-se, sejam como a mãe cananeia, sejam insistentes. Não seja: pastor, mas eu já falei 1000 vezes para ela não fazer isso. Pastor, eu já falei ele 200 vezes. Fale mais 200. Fale mais 1000. Insista. Mas eu já orei, já busquei, já fez. Insista mais, busque mais, ore mais. Essa mãe cananeia não desistiu. A pessoa, você vem de longe: Jesus, Jesus, Jesus. Ignorou completamente. E depois, para o seu horror, você vê os discípulos dizendo: Jesus, despacha ela. Essa que vem gritando atrás da gente, manda ela embora. Quem sabe muitas mães teriam visto a indiferença de Cristo. Muitas mães teriam ouvido aquele comentário e falado: sabe uma coisa? Vou desistir. Jesus está me ignorando, estou mandando ele me despachar.
eu obviamente não sou querida aqui. Eu não sou judia, deve ser isso, eu sou cananeia. Ela não fez isso. Ela persistiu, ela insistiu, ela não se importava o que os outros pensariam, ela não se importava que estava sendo rejeitada, não se importava que não foi acolhida, ela persistiu e continuou. E a gente sabe o fim da história. A sua filha, naquela hora, ficou sã. Ela persistiu. Jesus explicou a sua resposta, Jesus explicou a sua atitude no versículo 24. No 23 fala que Jesus não respondeu, não fez nada, mas no 24 fala assim: e ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Gente, Cristo foi enviado, sabe a quem? Aos judeus. Jesus Cristo, ele veio aos seus. Ele foi enviado aos judeus, mas ele é o Salvador do mundo. Ele é o Salvador do mundo. Do judeu, do gentil, do grego, do japonês, do chinês, do brasileiro. Ele é Salvador de todo mundo. Todo mundo que ouve, crê e aceita o Evangelho, ele é Salvador. Mas ele foi enviado para o judeu. João capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Ele veio para quem? Veio para os seus. Quem eram os seus? O povo judeu. Jesus veio para o povo judeu. E aqui Jesus está falando isso. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. Eu fui enviado para Israel. Essa mulher, ela não é judia. Essa mulher não é israelita. Essa mulher é da terra. Local. Apesar de não ser judia, apesar da resposta de Jesus, ela insistiu, persistiu. E o que as mães precisam fazer, apesar das dificuldades, apesar das decepções, apesar dos tropeços, é justamente isso: não desistir. É ser insistente e não parar. Olha comigo no versículo 24. Ela foi insistente, ela estava incomodada, mas essa mãe, ela foi reverente. A palavra reverente significa que ela reconhecia, ela aceitou e reconhecia quem era Cristo. Deus em carne, o Filho do Altíssimo. Versículo 25. Então chegou ela e adorando-o, dizendo: Senhor, Senhor. É interessante que a gente lê aqui no versículo 22, né, que ela veio clamando dizendo: Senhor, filho de Davi. Ela não era judia, mas ela reconhecia que ali estava o filho de Davi. Aqui nós lemos no versículo 25, ela falou: Senhor. Esse Senhor é uma referência a uma deidade. Ela estava ali dizendo Senhor, ela falou Deus. Ela chamou Jesus de Deus. Ela estava aqui sendo reverente. Note que o povo judeu, de modo geral, rejeitou a Cristo. Quem foi que clamou perante Pilatos: crucificai-o, crucificai-o? Foram os cananeus? Não. Foram os gentios? Não. Foram quem? Os judeus. O povo judeu rejeitou e ainda rejeita até hoje o Messias. E aqui temos uma gentil, uma não israelita, que falando para Cristo, falou: filho de Davi, Deus, reconhecendo e sendo reverente. E fala aqui que ela adorou. Então chegou ela e adorou. A gente adora a quê? A Deus. Deixando bem claro aqui que essa mulher foi reverente, ela reconhecia e aceitava e declarava que Cristo era Deus e o adorou. Você não pode ser o exemplo perfeito de fé e retidão. Mas essa mulher cananeia não era judia, foi rejeitada. Os discípulos disseram para Cristo: Cristo, manda ela embora. Mas ela o adorou, ela o reconheceu, e mesmo não sendo o modelo cristão que eu e você deveríamos ser, se nós nos aproximarmos dele, se nós reconhecemos quem ele realmente é, ele vai nos receber, ele vai nos ouvir e ele vai nos responder.
Note comigo aqui como foi que a atitude de Cristo mudou. No versículo 23, nós lemos: mas ele não lhe respondeu palavra. Certo? Isso foi antes dela vir, adorá-lo, chamá-lo de Senhor, filho de Davi. Agora, olhe comigo no versículo 26, depois que ela fez isso. Depois que ela se aproximou, o adorou e o declarou como Deus, o versículo 26 falou o quê? Ele, porém, respondendo, disse. Você vê a diferença? No 23, ele não respondeu. No versículo 26, Jesus agora respondeu. Respondeu. Está vendo o efeito de você insistir? Se essa mãe cananeia tivesse dado as costas, desistido, não haveria o versículo 26. Mas porque ela insistiu e persistiu, Cristo, que antes não respondeu, agora está falando diretamente com ela. Falando diretamente com ela. O que foi que causou essa mudança? Número 1, versículo 25 fala que essa mãe, ela foi para Jesus. Então chegou ela estava lá. Ela foi até Jesus. Segunda coisa, ela o adorou no versículo 25. Chamou de Senhor. E ela pediu. Versículo 25, no final fala, dizendo, Senhor, socorre-me. Ela pediu, ela orou. Ela orou. Ela provavelmente estava no chão de joelhos ou prostrada, como era comum naquela época, ao adorar. Ela foi até Cristo, o adorou, reconheceu a sua deidade e ela orou, pediu. Mães, você vai a Cristo, você chega a Ele e fala, Jesus, você é Deus. Você é o Senhor do universo, o Criador de tudo. E aí você pede, você ora, você suplica, você busca. Essa mãe cananeia fez isso. E como eu disse no começo, isso aqui não é só para mães, não. É para pai, é para filho, é para filha, é para avó, é para avô, é para vizinho, é para amigo, para colega, é para tudo. Aqui, essa aplicação está sendo feita aqui para uma mãe que tinha uma filha que estava endemoniada, que estava incomodada e perturbada e desesperada. Mas a receita foi essa. Ela incomodada foi a Cristo, reconheceu quem Ele era, foi a Ele. Buscou, saiu da sua casa. Ah, pastor, que está chovendo. Ah, pastor, que eu estou cansada. Ah, pastor, porque... Ok, então, tudo bem. Mas a receita inclui você ir a Cristo. Você buscar Cristo. Tratá-lo como Deus. Tem muita gente que trata Cristo como uma lâmpada, aquelas do gênio, né? Você começa a lustrar, aí vai sair o gênio aqui e vai me dar 3 desejos. Não funciona assim, gente. Cristo não é um grande Papai Noel no céu, que você procura quando você quer e Ele faz tudo o que você manda. Cristo é Deus, é o Criador, é o sustentador de todas as coisas. Cristo é o Filho do Altíssimo, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Vá a Ele, reconheça quem Ele é, reconheça a sua majestade, reconheça a sua potestade, reconheça a sua excelência, o Senhor Jesus. É muito triste, sabe, se entrasse aqui um prefeito, governador, presidente, a todo mundo, doutor, presidente, sua excelência, meritíssimo. Pois é, Jesus quer entrar na sua vida todo dia, e muitas vezes a gente não tem tempo. Ocupado demais. Outra hora. Pois é. Você é reverente, você vai a Cristo, você o adora, você pede a Ele, suplica a Ele. Olha comigo no versículo 26. Esta mãe estava incomodada, perturbada pela situação da sua filha. Não era um problema que ela tinha pessoal dela, não era uma doença que ela tinha, não era uma necessidade que ela tinha. Ela estava totalmente no seu direito de buscar a Cristo, mas ela estava buscando a Cristo o problema da sua filha. Essa mãe cananeia foi insistente, não desistiu, apesar dos apesares. Essa mãe cananeia, ela foi reverente, e orou, e prostrou, e buscou o Rei dos Reis. E essa mãe cananeia exerceu fé. Ele, porém, respondendo, disse:
não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Jesus a recebeu, ele nem respondeu ela, depois respondeu, e depois a recebeu. Aqui ele estava ignorando ela completamente, aqui ele estava conversando com ela, dirigindo a palavra a ela. Pastor, às vezes eu sinto que Deus não está ouvindo minhas orações. Está aqui a receita. Está aqui a receita. Você está sedento pela presença de Deus, pela mão de Deus, pelo toque de Deus na sua vida? Ou Jesus é apenas aquela poeirinha que você coloca em cima, aquela açúcar que você coloca em cima? Essa mulher estava querendo, precisando, desejando falar com Jesus. Ela foi insistente, e Jesus a recebeu e a respondeu. Por que às vezes, pastor? Por que às vezes a resposta demora? A gente nota aqui que no versículo 26, apesar de ter recebido a mãe cananeia, Jesus ainda aparenta estar reticente, ele ainda não está pronto para atendê-la. Tudo bem, ele recebeu, está conversando com ela, mas olha o que ele fala: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Muita gente hoje ia falar: está me chamando de cachorro, é? É. Jesus falou: não é justo pegar o pão dos filhos, dos judeus. Eu vim para os judeus e dar aos cachorrinhos. Você não é judá, você não é judia. Se essa mulher fosse orgulhosa, ela dava as costas e ia embora e dizia: racista, machista, racista. Não. A resposta dela foi o quê? Sim, Senhor. Falei: é verdade, tem toda a razão. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Jesus estava aqui reticente. Aí eu pergunto: por que às vezes demora? Por que às vezes a gente pede, a gente insiste, a gente busca? Por que às vezes a resposta não vem na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer? A resposta disso a gente vai ver no versículo 27, quando a mãe faz essa afirmação de fé e humildade. Uma afirmação de fé e humildade. Ela falou: sim, Senhor. Ela falou: você está certo. Isso é fé. Mas também os cachorrinhos comem da mão, comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Mais uma vez, ela mostrando a humildade e a fé. E quando ela fez essa afirmação de fé e humildade, que são dois ingredientes básicos para você ter sua oração respondida por Deus, é fé e humildade. Sabe, tem gente que ora e fala: não, você tem que orar assim. Deus, eu estou mandando, eu estou exigindo, declarando que você faça. Eu não gosto de ficar perto de pessoas assim, porque eu temo que vai cair um raio do céu e vai explodir tudo ali. Gente, como é que você vai para o Deus Todo-Poderoso e fica exigindo, mandando? Não, você vai com fé e humildade. Jesus falou: olha, não é certo tirar do pão e dar para os cachorrinhos. Ele falou: sim, Senhor, você tem toda a razão. Mas até os cachorrinhos comem da migalha que cai dos senhores. Humildade, fé. Nunca vá orando pedindo a Deus, achando: Deus, eu mereço que você faça isso, porque Deus, eu sou uma pessoa. Não. Seja humilde. Nós somos pó, Ele é Deus. Você e eu não merecemos nada. Qualquer coisa boa que a gente faz, não fazemos nada demais. A Bíblia fala que nossas justiças são como trapos de imundícia. A nossa justiça, não é o nosso pecado, a nossa justiça, o que a gente faz de bom, de certo, são como trapos de imundícia, é lixo. Aí vem a gente lá com o nosso lixo e dizer: Deus, eu mereço. Sabe o que você merece? Você merece que Deus chegasse e fizesse assim, ó.
e acabasse com você. É isso que eu e o que você merece. Fique bem claro. Ninguém é bom aqui. Ninguém se gloria. Ninguém é melhor do que ninguém. Humildade. Todo mundo está no mesmo nível no pé da cruz, gente. Está todo mundo, é tudo farinha no mesmo saco. Está todo mundo no mesmo barco. Humildade. Com essa demonstração, essa afirmação de fé e humildade, olha o versículo 28, essa resposta, essa reação. 28, então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Note a diferença aqui, note a progressão. Ela vinha indo atrás de Jesus, clamando, e Jesus nem respondia a ela. Os discípulos queriam que ela desaparecesse. Ela veio dizendo: Senhor, filho de Davi, e o adorou. Agora ele está respondendo ela. Ele recebeu e está conversando com ela. Mas sempre há aquela reticência, aquela reserva de Cristo. Mas quando ela faz essa afirmação de fé e de humildade, e ele diz: ó mulher, grande é a tua fé, imediatamente a filha dela, que estava lá onde ela estava, não estava presente, mas lá onde ela estava, a filha dela foi curada, porque grande era a sua fé. Não sou eu que estou dizendo, foi Jesus que disse: ó mulher, grande é a tua fé. Ó, que nós pudéssemos ouvir de Cristo essas palavras: grande é a tua fé. Grande é a tua fé. A demora e a hesitação de Cristo sumiram. O resultado foi instantâneo e imediato. Essa mãe, ela foi elogiada, foi reconhecida, foi exaltada por Cristo como uma mulher de grande fé. Ela foi honrada, tendo seu pedido respondido naquela mesma hora. Às vezes, é preciso esperar, buscar e orar um pouquinho mais. Em certos casos, isso é preciso. E essa mãe exerceu fé e foi recompensada. Recompensada, lá em Hebreus capítulo 11, o grande capítulo da fé, no versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e depois, e que é galardoador dos que o buscam. Galardoador quer dizer recompensador. Se você tem fé, então você entende que quando eu e você buscamos a Deus, Ele galardoa, Ele recompensa aqueles que com fé buscam a Deus. Sempre que eu e você exercitamos fé, como essa mãe cananeia fez, nós sempre seremos galardados, recompensados. Foi o que aconteceu aqui com essa mãe cananeia. Não era judaica, não era israelita, foi ignorada, desprezada. Mas pela sua fé, pela sua insistência. Sabe por que ela insistiu? Porque ela tinha fé. Me mostre o quanto você busca a Deus e eu mostro o quanto você tem de fé. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Ah, crê? Eu creio que a Bíblia é o alimento espiritual. Ah, creio. Ok, você lê? Não, porque eu não tenho tempo. Então você não acha que é tão importante assim. Eu acho que a igreja, como diz a Bíblia, é o alicerce e a coluna da verdade neste mundo. E por que você não vem para a igreja? Ah, porque eu estou ocupado, estou cansado, está chovendo, eu não tive tempo. Então, seja honesto consigo mesmo. Deus recompensa fé. Deus é galardoador dos que o buscam. Essa mulher cananeia, essa mãe cananeia, ela buscou a Cristo. E ela foi o quê? Galardada, foi recompensada. A sua filha foi curada imediatamente. Deus se agrada e Deus recompensa quem usa e deposita a fé nele. Essa receita, ela funciona. Essa receita, ela tem efeito.
vamos nos perturbar pelas coisas erradas que há. Não faça, não acomode o pecado, não faça espaço para erro na sua vida. Mães, pais, não permita erro na vida dos seus filhos, no seu lar, na sua casa. Fique incomodado. Fique aperreada com aquilo. Não faça paz com o pecado. Não faça paz com o diabo. Seja insistente, constante, seja reverente. E sempre haja com fé. E se a gente seguir a receita dessa mãe cananeia, nós também podemos ter, sabe o quê? Resultados. O resultado que nós buscamos da mão de Deus. E vamos orar. Pai amado, Deus querido,